Fala, meu povo, tudo bem? Voltamos por aqui e no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um tópico um pouco sensível para muita gente, um tópico que suscita muita conversa, muito pano para manga, né? Como a gente diz na linguagem popular, que é idade de prospectos, né? Por que ela influencia tanto na avaliação? Será que ela deveria influenciar tanto na avaliação? Né? Ou para muita gente não influencia nada, não deveria influenciar tanto. A gente sabe que não existe uma forma correta, perfeitamente adequada de se avaliar prospectos, de se avaliar o jogo de basquete, enfim, tudo em geral. Mas a gente sabe que existem tendências no mundo do basquete, no mundo do esporte, enfim, e coisas que vão se repetindo e se tornando, de certa maneira, um norte, né? E quando a gente fala de idade de prospectos, a gente costuma entrar num lugar um pouco mais complicado, que para muita gente, prospectos mais velhos, né, de 22, 23 até 24 anos chegando no draft, não deveriam não ser considerados para um top 15, para um top 20, quem sabe para um top 10 de draft, a depender do valor dele, do talento que ele tem, enfim, do jogo de basquete que ele consiga desempenhar em quadra. Né? Já tem o pessoal que é mais da teoria que prospectos com uma idade mais avançada, né, 23, 24 anos, 22, quase 23 anos, chegando no draft, não são tão valiosos pensando em topo de draft mesmo, né, em loteria, em top 20, que é ali a parte mais vistosa do draft em si. Depois do top 20 a coisa já fica um pouco mais, né, um pouco mais igual, um pouco mais parecida, homogênea em termos de talento, de potencial, enfim, então a coisa fica num campo um pouco mais homogêneo, né? O top 20 até o top 40 ali é muito parecido o nível dos jogadores, mas o top 20, a loteria, tem um grau muito diferente em relação a quem sai na 28, quem sai na 35, é bem diferente o nível de talento, enfim, em geral, né? Claro que tem caras que saem na 33 que deveriam sair na loteria, mas em geral, pensando só no conceito do que é um escolha de loteria, é mais ou menos por aí. Eu, pessoalmente, vocês que me acompanham já há algum tempo devem saber que eu sou mais da teoria de que a idade ela impacta no status e no valor do prospecto em si. Por quê? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Para isso, a gente vai usar dois exemplos, que são exemplos bem recentes do último draft. Um jogador que foi para o Golden State Warriors, o Axel Lindenborg, ala de Michigan, e o Mehmet Sturtz, que foi para o Oklahoma City Thunder. Os dois jogadores saindo no top 16, né? No top 20 em geral, mas no top 16 ali pra gente ficar, exatamente no range deles. O Lindenborg foi escolha número 11 do Warriors, escolha número 11 ou 12? 11, né? Agora eu me esqueci, enfim. E o Bennett Stutz, número 16 do OKC, tá bom? O Lindenborg, eu tenho aqui com a idade dele aberta, ele tem 23 anos hoje, foi draftado com 23 anos e fará 24 em 30 de setembro desse ano, ou seja, ele é de 2002, então a gente está em julho, daqui a 2 meses, 2 meses e meio basicamente, ele terá 24 anos. Então, antes da temporada de novato dele começar, ele começa a temporada já com 24 anos. Na sua segunda temporada começará com 25, na sua terceira com 26, na sua quarta, ao final do contrato de calouro, com 27 anos. Então ele finaliza o primeiro contrato dele na NBA com 28 anos. Né? O Mehmet Sturtz, por sua vez, ele já tem, deixa eu ver aqui, 22 anos. Ele fará 23 em outubro. Então o Bennett Stutz é um aninho ali, alguns dias mais novo que o Lindenborg, tá bom? Então é a mesma conta, só que um aninho a menos pro Bennett Stutz. Pegamos esses dois exemplos, vamos agora conversar um pouquinho, pelo menos na minha avaliação, a minha visão de enxergar os prospectos e o valor deles em geral, e por que eu considero tão relevante essa questão. Existe uma forma de se pensar, na minha visão, que muitos compartilham também, inclusive em outros esportes, em outras análises de jogadores de esportes diferentes, que é o seguinte: o nível da NBA, né, o nível de basquete que a NBA traz, o nível de
esquema tático, esse nível de versatilidade, de leituras, de progressões, de conceitos, de rodagens, de sistemas defensivos, de sistemas ofensivos, enfim. É muito mais complexo, é muito mais profundo, é muito mais complicado, muito mais, mas assim, é infinitamente mais complicado do que o nível do college, né? O nível do college é um nível que tá aumentando, tá melhorando com o passar dos anos, mas em geral é um nível em que as coisas são muito mais simplificadas, né? São muito mais básicas, são muito mais rasas, ou seja, em geral você está lidando ali com jogadores que a grande maioria não são jogadores bons, né? Não são jogadores realmente bons. Se você pegar um time no college, um time razoável, não vou pegar nem um time ruim, um time razoável, a maioria dos jogadores que estão ali não são bons. Vai ter um ou outro em um time razoável que é um jogador bom, né? Se a gente for pegar o melhor time, um dos melhores times do college, vão ter muitos jogadores que são ruins, né? Vão ter mais jogadores bons porque é um dos melhores times, mas em geral, a maior parte dos jogadores do college são jogadores de mediano para baixo, tá? Mediano para baixo, para ruim mesmo. O que isso significa? Os treinadores, os diretores, os staffs, os times em geral não podem exigir, taticamente falando, esquematicamente falando, conceitualmente falando, coisas muito avançadas daqueles caras em geral, porque eles estão num nível bem abaixo. Então você simplifica muita coisa, você reduz muita coisa. É como você está tratando, por exemplo, com uma criança, né? Se você é um adulto e está lidando com uma criança ali de 3, 4, 5 anos, você vai conversar com ela, vai se direcionar a ela, vai tentar ensinar coisa a ela de uma maneira com que ela consiga entender, né? Vai dar exemplos muito básicos, vai dar situações muito básicas, vai falar da maçã, vai falar do ursinho, vai falar, enfim, da moedinha, o docinho, enfim. Você vai fazer um ensinamento que ela consiga alcançar, porque ela é uma criança. Quando você conversa com um adolescente de 12, 13, você não fala mais do ursinho, o docinho, você vai falar agora de valores, você vai falar agora de multiplicação, vai falar de coisas mais complexas, mas ainda num grau de complexidade não tão avançado, mas já mais avançado. Quando você fala com um jovem que já está quase sendo adulto, né, 18, 19 anos, você já fala num grau que ele consiga entender, mas que já é bem mais avançado. Um adulto, então, bem mais. O que isso quer dizer? No basquete funciona da mesma maneira. O nível do ensino médio é um nível que, esquematicamente falando, é totalmente raso, é muito raso, não tem muita coisa de esquema tático, de conceito de basquete. Ou seja, é uma coisa muito mais, né, livre, de maneira geral. Porque você está tratando com grande parte que não vai para a NCAA. Não vai para o nível mais alto, não vai chegar lá. Então você não pode exigir, não, conceito tal, porque o esquema tal, porque a set assim, vamos realizar um motion, não sei o que. Não tem como. Na NCAA você já exige um pouco mais, mas em geral também você não vai exigir muito mais, porque ainda assim são poucos caras ali que realmente são diferentes, que realmente vão alcançar a NBA. Quando alcança o NBA, aí sim, aí você exige o máximo que você pode. Conceitos, você exige esquema, você exige variação, você exige isso e aquilo outro. Ok. Por que eu falei tudo isso? Porque quando a gente pega tudo isso e para refletir que o tempo na NBA é muito diferente do tempo na NCAA. Muito diferente. Um jogador que passa um ano no college, 2 anos no college, 3 anos no college, evolui. Ele melhora. Ele pode crescer de produção, pode aprender mais sobre o basquete, e melhorar seu desempenho. Show de bola. Mas se a gente comparar 2 anos de college, não valem 1 ano de NBA. Se a gente for parar para pensar em desenvolvimento tático, de esquema, de conceitos, de aprendizagem, né? Um cara que passa 1 ano na NBA, ele aprende, comparativamente falando, o que o cara aprende em 3 anos de college, né? Ele precisa passar muito tempo no college para ter o desenvolvimento tático, mental,
o desenvolvimento de conceitos, de esquemas, de variações táticas que um cara tem na NBA em uma temporada. Porque na uma temporada ele tá preparando um esquema para defender Shea, para defender Luka, para defender Jokic, ou então para atacar caras que são muito bons defensores, para atacar Giannis, para atacar Embiid, para atacar Amin Thompson, para atacar Evan Mobley, né, para poder gerar alguma coisa que faça com que o time vença. Ou seja, o tempo na NBA é muito mais valioso do que o tempo na NCAA. Se você pega um jogador que chega na NBA com 19 anos e um jogador que chega na NBA vindo do college com 23, quase 24 anos, quando o jogador que chegou na NBA com 23, 24 anos aprender o necessário, o suficiente, o equivalente, né? O que foi equivalente ao jogador que aprendeu com 19, cara, ele vai estar com 27, enquanto o outro está com 22. Ele tem muito tempo na frente. E aqui a gente vai tocar em outro ponto. Quanto mais novo você aprende, a tendência é que mais coisas você consegue absorver com mais facilidade. Né? A gente vê isso não só no mundo do esporte, mas no mundo da vida. Né? Você ensinar inglês, francês, espanhol, qualquer língua para um bebê, para uma criança pequena, é muito mais proveitoso, é muito mais eficiente, é muito mais, né, relevante, é muito mais relevante, não, é muito mais, enfim, potente do que você ensinar para um adulto de 20, de 25, de 30, de 40, de 50 anos. Por quê? Porque o tempo que a pessoa muito nova vai ter para aprender, para errar, para acertar, para pensar numa coisa, ligar aquilo, para formar sinapses, para desenvolver raciocínio em torno daquilo, é muito mais pegado, é muito mais eficiente, é muito mais desenvolvido. Comparativamente com um cara que já é mais velho, uma pessoa que já é mais velha, não precisa ser um idoso, pode ser um adolescente, pode ser uma pessoa mais velha de 20 e poucos anos, enfim. Da mesma maneira acontece no esporte, né? É um ser humano que está ali. São jogadores que estão ali que são seres humanos, né? As sinapses funcionam igualmente. O raciocínio, ligar, né? Pô, tudo isso aí é a mesma coisa, só que não é inglês, não é aprender língua estrangeira, é aprender um conceito de basquete. É aprender como rodar um sistema defensivo. É aprender como rodar tal esquema. Então, aprender na NBA é muito melhor. Você ganha muito mais tempo. Você acelera muito mais o processo do que aprender no college. A mesma coisa a gente pode falar comparativamente. Pô, se você passar 10 anos no ensino médio, lá no high school, desculpa, pode passar 15 anos no high school, você não vai aprender nunca o que você aprende em 2, 3 anos de college. Passe 3 anos no college e você vai aprender 100 vezes mais do que você aprenderia em 10 anos de ensino médio. 10 anos de ensino médio. Por quê? Porque o nível pede outra coisa. Da mesma maneira, o salto para a NBA é um pouco menor, a diferença é um pouco menor, não é tão grande assim. Né? A diferença do ensino médio pro high school, pra faculdade, é essa aqui, né? Bem grande. A diferença do ensino da faculdade para a NBA ainda é grande, mas ela já é um pouco menor, mas ainda é grande. Ou seja, um cara que chega na NBA como o Landon Borg com 23 anos, quase 24, ele aprendeu muita coisa no college, aprendeu. O Ben Simmons aprendeu. Só que um cara que chegou na NBA com 18, como o Cameron Boozer, com 19, como o Peters, como o AJ, como o Michael Brown, como o Keaton Ogley, como outros caras, eles vão ter uma curva de aprendizagem provavelmente muito mais valiosa do que caras mais velhos. Por quê? Quando eles estiverem já sacando a coisa, eles vão estar com 22 anos, com 21 anos, com 20 anos, com 23 anos. Mas já há 3, 4 anos de NBA. Em comparação, os caras que chegam na NBA com 23, 24, 25 anos, quando estiveram pegando a coisa de fato da NBA, não do college, da NBA, o que a NBA pede, eles vão estar com 27, 28, 26. É ruim isso? Não, não é ruim. Só é diferente, como a gente fala, né? Não é ruim, isso é diferente. Então, vai do que nós entendemos que é melhor. Eu entendo que é mais valioso você apostar
em escolhas de valor, de top 20, de loteria, de top 10, em caras que vão aprender na NBA, que vão pegar a cancha, vão entender o esquema, vão pegar os conceitos com 18, 19, 20 anos, 21 anos ali, né? Ou seja, quando eles estiverem já sintonizados com a coisa, se o desenvolvimento acontecer normalmente, né? Se o desenvolvimento acontecer bem, eles vão estar com 23, com 22, com 21, com 20 anos. Em comparação, o outro cara que chegou com 24, quase 25, com 23, quase 24, com 22, quase 23, ele vai aprender também. Mas ele já vai aprender de uma maneira não tão potente, provavelmente, do que os outros, né? Então a gente pode pegar muitos exemplos aí na história do NBA, principalmente nos últimos muitos anos, né? Nesse século de maneira geral, nos últimos 15 anos, onde a coisa mudou bastante, né? Onde é mais valioso caras que jogam, que chegam mais novos no draft, como a grande maior parte das estrelas, dos craques, chegaram no NBA novos, né? Não chegaram no NBA com 23, 24 anos. Tem caras que chegam mais velhos e viram caras extra classe. Existe. Mas não é a regra. Não é a regra. É mais a exceção do que o ordinário. Então, essa é basicamente a linha de raciocínio que me faz pensar o porquê eu considero tão importante, tão valioso, tão decisivo, tão relevante a idade do jogador. Não é o número pelo número. É, na verdade, o que tem por trás do número. Quanto tempo ele passou até chegar na NBA e o que ele aprendeu ali. O que ele aprendeu é bom, vai ser útil. Mas para a NBA ele vai ter que desenvolver muitas coisas em termos de processamento mental, né, de aprender coisas que a NBA pede que o college não pede, muito menos o ensino médio. Muito menos o ensino médio. Né? Não é uma regra absoluta, nada é regra absoluta, para toda regra tem uma exceção, mas na minha avaliação é algo que pesa bastante. Tá certo, meus amigos? Até a próxima. Tchau, tchau.